Ô, pessoal, boa noite, tudo jóia? Aqui é o Matheus, médico veterinário, consultor de IDS, fui convidado aí pela gestora Thais Lima, do projeto Conexão Mata Atlântica, para falar um pouquinho com vocês sobre a criação de galinhas caipiras em sistema agroecológico. Então, é um prazer receber esse convite, poder bater um papinho com vocês sobre isso. Eu queria, primeiramente, conferir com vocês se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, através do Zoom. Okay? Mas, para adiantar um pouco, vai ser uma conotação bem sustentável e agroecológica no sistema de produção de aves. Um pouquinho da minha história: eu sou Matheus, sou médico veterinário, como eu disse, atuei em alguns projetos do INCRA, como assistente rural junto ao IBS. Né? E, dentre os assentamentos que a gente acompanhou aqui no estado de São Paulo, percebemos que os assentamentos com menor área, com menor dimensionamento, eles precisavam de uma pecuária um pouco mais intensiva de animais de pequeno porte, ou seja, eles optaram muitas das vezes por aves e suínos. Por dois motivos. O primeiro, pela facilidade no manejo, pelo ciclo mais curto das aves, principalmente, e pela segurança alimentar, ou seja, as pessoas de áreas muito pequenas, temos aqui assentamentos na região de Ribeirão Preto, com 1,4 hectare apenas, há um mercado consumidor bem pujante no entorno, né? Então as pessoas preferiram o ciclo curto, basado no ciclo curto, pela facilidade da comercialização e pelo uso de insumos um pouco mais baratos. Assim. Então, forçou a gente a estudar um pouco sobre isso e acompanhar algumas propriedades que começaram o sistema de produção, certo? E buscamos, aí, puxamos esse assunto agroecológico, porque muitos desses projetos de assentamento são projetos de desenvolvimento sustentável, visando aí um baixo impacto na produção, tanto agrícola quanto pecuária. Então, a gente modulou a produção para que atendesse essas pessoas, essa filosofia e esse sistema de produção. Ok? Mais algumas pessoas entrando. Eu já vou aqui me preparar para compartilhar com vocês, então, a tela de apresentação, onde temos alguns slides aqui para compartilhar um pouco sobre a agricultura, a criação agroecológica de aves. Ok? Então, vamos lá, abrir o Zoom. Vamos começar a compartilhar a tela. Aqui. Vamos compartilhar essa. Aqui. Vocês veem aqui a primeira página do slide? Por favor, aí me deem um aceno positivo para darmos início. Instante, por favor. Grande, hein? Maravilha. Vou conferir aqui se está tudo certo. Então, vamos lá, pessoal. Um pouco sobre criação de galinhas caipiras em sistema agroecológico. Como não podia deixar de ser, a gente traz um pouco do conceito de agroecologia. Agradeço a Thais aqui que está conversando comigo, falando que está ok. O conceito de agroecologia para contextualizar um pouco em relação a isso. Okay? Então, vamos lá. A agroecologia é tida como um campo do conhecimento de natureza multidisciplinar, cujos ensinamentos pretendem contribuir na construção de estilos de agricultura de base ecológica e na elaboração de estratégias de desenvolvimento rural, tendo como referência os ideais de sustentabilidade numa perspectiva multidimensional. Aqui eu busco referência desses três pensadores e professores no assunto, porque eles, a conjuntura que eles discutem acaba gerando esse contexto. Porém,
até fiz a anotação, que o Altieri busca uma conotação mais científica, o Glisman mais ecológica, e o Guzman vai mais longe, vai na questão de filosofia e social. Isso quer dizer o quê, pessoal? Trocando em miúdos. É você produzir de uma forma que você respeite o meio ambiente, respeite a etologia, o bem-estar e o manejo dos animais, buscando o menor impacto possível no sistema de produção, seja ele na parte da produção vegetal, da agricultura, ou na produção animal, da pecuária. Então, eu venho compartilhar com vocês hoje o assunto pontual que seriam as galinhas, mas, em suma, a agroecologia se estende para todo o ramo de produção agropecuária. Então, o que é a galinha enquanto indivíduo dentro desse processo? Uma galinha, por si só, ela é responsável, aí, de acordo com uma revista conceituada na área de permacultura, que uma galinha, por si só, consegue comer aí os insetos de uma área de 11 metros quadrados por semana, quebrar o ciclo de vida de pragas, doenças de uma árvore frutífera dentro de 1 hora, cortar até 5 metros quadrados de grama em 4 a 6 meses, em 6 semanas, produzir esterco bastante para fazer 1 metro cúbico de composto de folhas, ajudar a fazer 1/4 do trabalho transformando a pilha em compostagem, espalhar pilhas de compostos de folhas em 2 dias, fertilizar um jardim de até 5 metros em 1 mês e converter 4,5 quilos de resíduo de comida em ovos. Ou seja, só de você pensar, uma galinha, um bichinho que está lá, que muitas das vezes ele é um animal de quintal, negligenciado ou pouco acompanhado dentro do sistema de produção maior, dentro de uma propriedade rural, porém, ela é um indivíduo que tem essa participação toda dentro do contexto que ela está. E quando a gente pensa em um indivíduo, a gente também tem que pensar em rebanho e as diferenças de raças dentro da mesma espécie. Então, tem galinhas com sua produção mais focada no fornecimento de ovos, outras galinhas mais apropriadas na conversão em proteína animal, aí, em carne mesmo. Então, o que há de se pensar, né? O que seria, então, uma galinha caipira dentro da legislação, dentro das descrições do Ministério da Agricultura aqui no nosso país, no Brasil? Então, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, através da Circular de 99, dispõe que uma ave caipira, ou frango colonial, dependendo da nomenclatura da região, é uma ave com alimentação constituída de ingredientes exclusivamente de origem vegetal, proibido o uso de promotores de crescimento de qualquer tipo, que tem que ter, no mínimo, no máximo, 25 dias em galinheiro ou galpão, e após isso, acesso a campo. Ô, Matheus, mas tem que ser criado num campo aberto? Não. Acesso a campo, que diz assim, ela tem que ter contato com uma área grande, uma área que tenha uma produção, ou que ela consiga esboçar toda a sua particularidade, a sua etologia. Uma área de piquete, uma área de pastagem, ou uma área livre onde ela consiga ter sua vida, o seu comportamento levado em consideração. A idade de abate mínima é de 85 dias, isso quer dizer o quê? Que é um animal criado de uma forma extensiva, com uma baixa pressão de produção. Ou seja, é um animal que, vagarosamente, ou de acordo com o que a raça dela expressa, ela consegue chegar no seu padrão de corte, e com raças e linhagens próprias para este fim, vedado o uso de linhagens comerciais de frango de corte. Por que isso, Matheus? A gente sabe que uma linhagem hoje, frango de corte, uma linhagem industrial, são aves que têm um crescimento exponencial muito grande, então elas não são adaptadas num sistema de criação extensivo, elas não comportam esse sistema de criação. Por quê? A demanda alimentar de um animal desse aí, da linhagem comercial, linhagem industrial, linhagem de corte, é tão grande que, se você privá-lo de alimento em algum dado momento, ele não vai conseguir nem ter a sua sobrevida. Então, quais são as linhagens básicas? Eu posso falar da nossa região, onde a gente trabalhou mais aqui, que seria o norte e nordeste do estado de São Paulo, a região de Ribeirão Preto. Aqui, quando se fala em compra de aves coloniais ou caipiras, aqui, em estabelecimentos, a gente tem essa linhagem Paraíso Pedreiro, ou Caipirão, Lebel Rouge, mais conhecida como galinha do pescoço pelado. E o que seria o sistema de criação, então? Aqui a gente vê um sistema, poxa, Matheus, esse sistema de criação aqui está uma bagunça, um adensamento muito grande de aves. Mas quando a gente fala que vai criar aves no campo, pessoal,
É mais ou menos isso que a gente vai encontrar. Nada impede da gente fornecer um alimento externo para essas aves. Não, todo o alimento dela não vai ser obtido através da pastagem, logicamente. Então, a gente vai fornecer alimentos de fora, que depois eu vou comentar com vocês como será feito. Tá? Mas a área seria no mínimo 3 metros quadrados por ave, que dispõe de sombra, alimento, sem entulho ou outras criações. Ou seja, não deve ser uma criação de aves adaptada, ocupando um espaço, até mesmo compartilhando com outras espécies, seja elas aves ou não. No manejo do galpão ou galinheiro, tem que se ter cuidado com a cama, ou seja, onde os animais pisam. Quando eu falo cama, não precisa ser necessariamente serragem, algum tipo de palha ou casca de cereal, nada disso. Mas onde os animais pisam, pode ser de terra batida, tudo, mas que seja um local com poucas pedras, que não desenvolvam calos nos animais. Matheus, por que você está falando sem poleiros? Aqui, especificamente, nas aves destinadas ao corte. Por quê? Se você coloca poleiros onde tem a presença de coxo de alimentação, às vezes a ave ela tem um hábito de se empoleirar. Às vezes, por excesso de vento, uma luminosidade cai de uma vez durante o dia, essa ave ela se empolera. E, às vezes, para a ave de corte, não é interessante que ela empolere. Sem iluminação artificial, porque dentro daqui a criação de aves, a iluminação artificial está associada ao consumo de ração, consumo de matéria. Então, se você deixar a iluminação natural, quer dizer que a ave está expressando todo o seu comportamento normal e está se alimentando de acordo com o que ela precisa, nada forçado. Sem ventiladores ou nebulizadores, porque você tem que prover um ambiente de dissipação e circulação dos gases de uma forma natural e apenas provendo o controle de intempéries. Então, tem que ser um lugar coberto, que tenha sombra, para excesso de calor também, mas que não tenha necessidade de ventiladores ou nebulizadores. E que se faça uma criteriosa desinfecção, porque muitas das doenças relacionadas ao rebanho estão relacionadas à contaminação ambiental das aves. Então, ectoparasitas, bactérias, vírus são muito presentes quando você tem uma pressão de criação muito grande das aves. Então, tem que se atentar criteriosamente à desinfecção. Depois eu vou falar um pouquinho mais desse assunto, porque ele é muito importante nesse sistema de criação de aves semi-extensivo ou extensivo. Questão do manejo das aves. Então, deve-se prover uma estrutura mínima para a criação, e dentro dessa estrutura, equipamentos que se diz comedouros, bebedouros, algum tipo de chamuscador ou vassoura de fogo para desinfecção através do fogo mesmo das instalações, um atomizador, um pulverizador postal para uso de soluções desinfetantes do galpão, EPIs e equipamentos de proteção individual, dependendo do manejo e da ação que você vai fazer junto à instalação de criação de aves. Você tem que estar preparado para o manejo de criação inicial e crescimento das aves, que exigem, muitas das vezes, adaptações nas estruturas básicas, ou até mesmo estruturas de criação diferentes, dependendo do sistema de produção que você tem. Se você tem vários ciclos de aves ocorrendo ao mesmo tempo, então, muitas das vezes, você tem que ter uma instalação separada para as aves menores, as aves que estão no período de cria, as aves que estão em período de recria e adaptação ao sistema extensivo, e as aves que já estão na terminação e no sistema extensivo. Ou até mesmo características diferentes do sistema de produção, aves de corte e aves de postura. Manejar bem a questão de frangos e frangas de recria, atentar-se ao peso para o abate, aos lotes que você está preparando, observar sempre a presença de refugos, se a linhagem que você tem usado é compatível com o esperado, ou o sistema de produção que você quer. E o manejo no período da postura, que é um pouquinho mais delicado, eu vou falar um pouco mais na frente para vocês. Manejo na pastagem. Então, de acordo com o que eu citei lá atrás, o DIPOA prevê que os animais têm que estar aí no período de cria, aí, de criação intensiva, no mínimo 25 dias, aí, passando até 30 dias. O que isso quer dizer? Você tem que fazer um período de transição nesse estágio, agora que você vai tirar os animais que estavam no inteiro, aí, ou no galinheiro de animais infantes, e vai passar para o sistema de criação e terminação dos animais. Então, você começa a fornecer os primeiros vegetais,
para preparar todo o gastrointestinal, o trato gastrointestinal dessas aves, para receber esse teor de fibra, e, consequentemente, vai aumentar um pouquinho o trânsito intestinal. Então, tem que associar tanto a parte microbiológica do trato do animal, quanto a parte de transição do alimento dentro do sistema gastrointestinal, até pela ação mecânica que as fibras fazem dentro desse trato. Você vai adaptando o animal a esse novo sistema de produção, aí também essa nova dieta. Depois fornecer a ração, podendo ser até na área externa. Você faz a transição, porém continua servindo a ração, o alimento concentrado, para poder aliar a produção a um sistema consorciado entre vegetais e ração. Em relação às doenças, pessoal, doenças são as comuns mesmo dentro do galinheiro, apenas algumas que têm um pouco maior de pressão dentro do sistema de produção, por quê? Algumas dessas doenças são associadas a insetos, como piolhos, mosquitos. Então, no sistema de criação extensivo, semi-extensivo, as aves acabam tendo maior contato com esses insetos, consequentemente, podem vir a desenvolver alguma das enfermidades transmitidas por eles. Então, como se faz? No sistema agroecológico, como não poderia deixar de ser, a gente faz esses tratamentos, recomenda, né, tratamentos alternativos para controle de algumas enfermidades. Alguns desses componentes aqui, desses vegetais, servem até como tratamento, ouso dizer que até servem como tratamento para algumas enfermidades, mas a maioria delas é para controle e para prevenção. Então, no caso dos piolhos, que além de espoliar o sangue dos animais, e alguns deles são estiófilos também, acabam piricando o animal, beliscando o tecido deles para se alimentar, isso causa um estresse muito grande. E em qualquer sistema de produção na pecuária, a gente sabe que o estresse baixa a imunidade dos animais e, consequentemente, se torna porta de entrada para o desenvolvimento de outras enfermidades. Então, o controle dos piolhos, dos ectoparasitas, é muito importante. Então, a gente recomenda que se faça a adoção do uso do enxofre na ração, uma pequena medida de enxofre junto à ração seca, para não impedir também o consumo dos animais, porque o enxofre é um micronutriente, sal mineral, vamos dizer assim, é um mineral, né, que limita o consumo da ração. Então, a proporção dele deve ser bem pequena, tipo uma colherinha de chá, colherinha de café com 1 quilo de ração, para vocês misturarem e oferecerem dos animais para o controle dos piolhos. Porque uma vez que o componente enxofre entra na circulação dos animais, isso repele a ação dos piolhos, repele a subida dos piolhos nas aves. As folhas de ninho, para quem não conhece, é aquela árvore indiana, muito difundida, o conhecimento dela sobre ela em relação a, como, não vou dizer inseticida, mas como repelente de insetos. Então, como o piolho é da classe aí dos ácaros, né, o artrópode, a gente tem que... As folhas de ninho nos ninhos é interessante porque uma das causas da queda de produção nas aves de postura é a infestação de ectoparasitas, a infestação de piolhos. As folhas de ninho ajudam a controlar a infestação de piolhos nos ninhos. No caso das doenças respiratórias, você pode colocar o alho amassado junto à água de bebida das aves, até mesmo suco de limão, que ele abaixa um pouco o pH e ajuda no controle de alguns vírus e bactérias que são causadores de doenças respiratórias nas aves. No caso da diarreia, o picão preto, que é aquele carrapicho fininho, pretinho, que pega na calça da gente, a hora que você passa na ramagem piquete aí, ele serve, você pode ferver toda a planta, não só o carrapicho, não só a semente. Você ferve toda a planta, faz um chá, um extrato aquoso dele, espera esfriar, logicamente, pode servir na água de bebida dos animais. O confrei é outra planta, eu vou passar aqui a fotografia das plantas para vocês. Tanchagem ou trançagem, aliás, é também um outro tipo de vegetal que ajuda no controle e na prevenção de diarreia bacteriana viral das aves. Depois eu vou passar a fotografia e eu quero fazer um parênteses aqui, que eu vou compartilhar com vocês, pessoal, toda essa apresentação, para que vocês também tenham como referência alguns desses tratamentos alternativos. Okay? No caso das verminosas, por incrível que pareça, quem não está familiarizado com a criação de aves, as aves, elas desenvolvem verminoses. Então, para o controle da verminose, além do agente químico, agente comprado, o vermífugo em pó que você pode colocar na ração, no caso de um sistema agroecológico, como prevenção e controle, a gente pode usar
Oferecer a fruta, o mamão verde para as aves, então você pode cortá-lo ao meio e colocar lá para as aves beliscarem, e quando digo mamão verde, não é extremamente verde. É um pouco antes daquele mamão de vez, aquele que está firme com a casca mudando um pouco de cor, tá? Abóbora, de preferência aquelas abóboras moranga da polpa amarela, com as sementes, é interessante. E folhas de bananeira. E quando digo folha, pessoal, é toda a parte aérea da bananeira. Bananeira é uma vegetal de caule rizoma, né? Então o caule dela, o tronco fica enterrado. Toda a parte externa da bananeira já é folha. Folhas que estão pequenas ainda e depois vão madurar. Mas tudo aquilo você pode oferecer. Inclusive, é um alimento disposto para as aves que tem bastante umidade, então tem bastante líquido, então também serve um pouco para a nutrição hídrica dos animais. Na questão do empenamento. O empenamento das aves, pessoal, é muito importante nas aves de corte, desculpe, por exemplo, para manter a temperatura, o conforto térmico dos animais nas horas decorrentes do dia, seja noite. No caso das aves de postura, é mais importante ainda, porque está associado ao choco, associado a manter a temperatura dos ovos de forma correta, para que os ovos eclodam no tempo correto, consequentemente aumente a produção. Certo? Então, a batata doce e a pena da ave, pessoal, é feita de uma proteína que a ave produz. Tá? Ela precisa de proteína para poder ter um empenamento legal. Então, a batata doce vem para suprir esse quesito, melhorar a nutrição proteica da ave para ela poder ter um empenamento melhor. A polpa aviária, ou pipoca, ou doença da verruga das aves, é uma doença viral que é causada justamente pela picada de insetos, ela é transmitida de uma ave para outra através do contato dos fluidos da ave doente, por exemplo. Uma ave doente defeca, a outra entra em contato, pode desenvolver, contrair a boca ou a picada de insetos. Desculpa. Então, a bolba ela é controlada através dessa tintura de tuia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas eu já adianto que a tuia ocidentalis, é aquele pinheirinho de Natal, aquele verdinho. A gente faz um extrato hidroalcoólico dele, também tem a receita, eu vou passar para vocês, para poder passar nas aves e controlar essa infestação de bolba, essa infecção de bolba. E muitas das doenças são através da vacinação mesmo. Vacinação de aves, pessoal, principalmente aves de quintal, aves coloniais, caipiras, e criadas que estão sendo extensivas, é difícil você encontrar estabelecimentos que vendam a vacina de aves. Muitas das vezes vocês têm que encomendar. Ou numa casa da pecuária um pouco grande, assim, que tenha bastante produtos, ou representações de medicação, ou em cooperativas agropecuárias, né, que tenha uma cooperativa possa fazer direto no laboratório de produto de vacina encomenda. Essas vacinas muitas das vezes são refrigeradas, a maioria delas, e carecem, às vezes, de encomenda, porque a pronta entrega é difícil você encontrar nas casas da agropecuária e cooperativa. Então, para ilustrar, essa aqui é a árvore do linho, ela parece uma árvore de Santa Bárbara, mas com as folhas um pouco mais próximas, assim. Dá umas sementinhas com uma haste comprida, parece uma azeitoninha, assim. Essa aqui são os diferentes tipos de tuia. Eu compartilhei já com a Thaís um material onde descreve como se faz esses tratamentos fitoterápicos para essas enfermidades das aves, tá? Ela vai compartilhar com vocês depois. Mas eu também me coloco à disposição para quem quiser obter mais informações sobre esses assuntos. Para ilustrar também o picão, todo mundo já deve ter entrado em contato com um carrapicho desse aqui nos quintais, nos pastos aí, de vegetações. O confrei é essa plantinha aqui, ela dá uma coisinha rosada assim. O enxofre você compra ele, esse é mais fácil de encontrar, o enxofre pó, nessa casa de rações, a coloração dele é meio amarelada dessa forma, com aquele cheiro característico do enxofre. E a tanchagem, ou trançagem, aí, depende da região que vocês estão, essa vegetação parece aquele alveirão de passarinho, só que dá uma hastezinha, com uma sementinha escolar. Todas essas plantas aqui, pessoal, elas são passíveis de você fazer um extrato aquoso, ou seja, você faz um chá com bastante folha, pode colocar o caule, a raiz, essas hastes, sementinhas, flores que tiver, e vocês esperem esfriar e ofereçam na água de bebida dos animais.
interessante que vocês não misturem esses extratos, esses chás, de uma vez só. Ofereça um, ofereça outro, de acordo com também o acompanhamento das doenças presentes no rebanho. Okay? Alimentos alternativos, pessoal. Pastagens, anuais em geral e perenes. Então, a ave é um animal muito curioso, então, tem o hábito mesmo de beliscar tudo que ela acha que seja comida. Se for jogar uma bolinha de isopor para a ave, ela vai beliscar ali, eu já teve essa experiência, achando que é comida aqui, pela textura e pela cor. Então, as aves, elas não digerem a celulose, porém, alguns nutrientes presentes nas folhas tenras, elas absorvem. Então, é interessante que, junto com a ração que complemente a ração, a alimentação dos animais, com essa matéria verde. Por quê? Isso, além de economizar, no fim das contas, que o animal vai assimilar, como eu disse, alguns nutrientes da pastagem, vocês também estão melhorando a questão do trânsito intestinal das aves, estão melhorando a passagem e a saúde dos nutrientes dentro do intestino dos animais. Tá? Outros alimentos que podem ser oferecidos são as frutas em geral, frutas e legumes em geral. Só atentar aos produtos que tenham excesso de umidade. Por exemplo, a alface não é interessante que seria as aves por conta do baixo teor nutricional da folha e o alto teor de umidade. A melancia, por exemplo, também ela tem muita umidade, poucos nutrientes em proporção para a ave, por exemplo. Então, a gente oferece os alimentos mais maçudos, vamos dizer assim. Abóbora moranga, frutas igual goiaba, acerola, elas gostam, pitanga, manga, elas também comem. Então, é interessante. E a mandioca, não ofereça demais, porque a mandioca tem um teor de amido fermentável muito alto, principalmente próximo da casca. Então, se for oferecer mandioca, que dê a mandioca triturada e seca. Tritura a mandioca, deixa ela secar bem, enxugar bastante da umidade, só assim para depois oferecer para a ave, para não ter o perigo dela fermentar o papo e dar uma vacuolite e depois impedir o trânsito intestinal dela. Ela pode vir até a ter o óbito, de acordo com a fermentação muito rápida de alguns alimentos. Tá? E a mandioca, com excesso de umidade, é um desses. Mas para vocês entenderem de uma forma geral, a ave, ela tem, vamos dizer assim, 3 estômagos. O primeiro deles é aquele mais visual, aquele que a gente observa, que é aquele papo, que geralmente fica à esquerda ali do pescoço da ave quando ela se alimenta, ou quando você oferece grãos, por exemplo, milho. A ave belisca tanto, ela come tanto milho ali pelo hábito dela de reservar o alimento, então vai tudo lá para esse papo. E para que serve o papo? Além de reservar, de guarnecer o alimento, ele serve para umedecer o alimento. Então, os grãos, em geral, eles são tão secos que precisa que a ave o reserve ali no papo. E dentro desse papo, esse grão vai amolecendo com a umidade presente ali, para só depois continuar o processo de digestão. Aí ele segue lá o proventrículo e depois para a moela. Então, no proventrículo, o alimento é misturado à enzima digestiva, encaminhado para o estômago mecânico, que é a moela, que é aquela parte que até a gente compra para comer, tem os frigoríficos de ave, vende a moela para você consumir. Então, é aquela parte bem muscular mesmo, quem costuma cozinhar, eu mesmo costumo comer bastante moela e cozinhar, então você vê que realmente é um músculo bem denso, é uma parte bem muscular, e quem já abateu um frango para consumo viu que ele tem uma cutícula por dentro. Então, quando você compra a moela no açougue ali, ou no supermercado, essa cutícula mais grossa que fica dentro já foi retirada no processo de desossa do animal, de limpeza. Se você abate o frango e corta, muitas vezes você vê que a cutícula é bem áspera, a parte interior da moela, e algumas das vezes você encontra até umas pedrinhas, um pouco de areia lá dentro, que a ave, dependendo do tipo de alimentação que ela tem, ela acaba consumindo algumas pedrinhas, um pouco de areia, para ajudar nessa maceração do alimento, nessa digestão mecânica, tudo isso para auxiliar no processo de digestão. Ok? Então, vamos falar um pouquinho agora do abrigo, do sistema de produção, dessa forma de estrutura. Então, além do conforto, da facilitação do manejo, o galinheiro, o galpão, ou espaço onde vocês criam as aves, tem a função de proteger de predadores e do mau tempo. Esse foi um dos assuntos debatidos junto à Thaís antes da apresentação aqui.
em caráter especial, os produtores aí da Baixada Santista e Vale do Ribeira, participantes do projeto Conexão Mata Atlântica, eles estão na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar, ou seja, eles estão numa zona no parque de preservação, uma área de preservação, ou seja, tem muita mata ainda preservada, e dentro dessa mata nós sabemos que tem silvestres, alguns canídeos silvestres, tem alguns lagartos, tem cobras, e esses animais, dependendo da área onde esses produtores estão, eles chegam até próximo do galinheiro para se alimentar. Então, esse galinheiro, esse galpão, essa instalação que você cria as aves, ou se você mantém as aves durante a noite, ou durante o vai ter que ter duas funções nesse tipo de ambiente. A primeira é manter as aves com conforto térmico, longe das intempéries e tudo mais. O outro ponto é justamente esse, proteger de predadores. Então, quais são as alternativas que se faz para evitar, então, esses predadores, pessoal? Pensar de uma forma racional como evitá-los. Por exemplo, os predadores maiores, você tem que fazer uma cerca compatível para fisicamente impedir que cheguem perto do galinheiro. Matheus, mas como se faz isso? Pode ser de materiais alternativos, por exemplo, bambu trançado, numa altura aí de 1,5 m, por exemplo, é o suficiente para alguns lagartos, ou até mesmo para alguns canídeos. Felinos é um pouco mais difícil. Já a tela de galinheiro, ela é um pouco mais cara, mas ela facilita a instalação, o cercamento das instalações, né? E também a ventilação dos animais, o conforto térmico. Já no caso de aves, tem que ser um local onde você recolha os animais e você consiga fechá-los para não ter o contato com aves. E as galinhas também, durante o dia, elas ficam de olho no ambiente, as aves ficam de olho no ambiente. Então, também tem que ter um local que, de acordo com a presença de uma ave predador, ela consiga realmente, efetivamente, se proteger, através de um local que tenha a guarnição do teto e também de paredes que ela possa chegar lá e se esconder dessas aves. Na questão de cobras, está mais relacionado a frestas mesmo, frestas e instalações que vão até o chão, que cubram esse espaço e impeça a ação de cobras. Mas ainda assim, pessoal, é interessante que deixe luzes ao entorno do galinheiro, da instalação que você cria as aves, acesa durante a noite. Isso impede a ação de alguns tipos de felinos, ou até mesmo canídeos, ou outra espécie de mamíferos que repelem a luz, porque muitos deles são presas e predadores. Eles vão atrás da fragilidade das aves, muitas das vezes, para se alimentar. Ok? Para a criação alternativa também, na época de cria, ou seja, quando as aves estão pequenininhas, às vezes você precisa de alguns artifícios para manter a temperatura. Nós sabemos que nessa área de amortecimento, aí próximo da Serra do Mar, é um local que chove bastante, a umidade é alta, e, consequentemente, temos uma amplitude térmica entre o dia e a noite. Então, para as aves pequenas, algumas das vezes a gente tem que fazer uso de artifícios para controlar a temperatura. Isso era muito conversado durante os atendimentos dos assentamentos, né? Porque o produtor via, às vezes, num vídeo, ou até mesmo num programa desse TV, vou citar o Globo Rural mesmo, tinha que se manter uma fonte de aquecimento para o pintinho durante os primeiros dias de vida, para dar o conforto térmico, né? Para ele não sofrer com baixa imunidade e, consequentemente, desenvolver alguma enfermidade. Então, eu via, algumas das vezes, a pessoa colocar uma lâmpada lá. Muitas delas faziam uso da lâmpada corretamente, aquela lâmpada incandescente, que ela emana calor. Essa é interessante, porém, essa lâmpada, o interessante dela é o calor, não a luz. Então, às vezes, a pessoa ela traz mais benefícios com o calor do que os desperdícios, aí, os malefícios com a luz. Então, os pintinhos, durante a noite, eles ficavam próximo da lâmpada, não é o ideal para isso, porque eles precisavam só da fonte de calor, porém, é melhor estar lá quentinho para luz acesa do que estar ali no frio. Então, tem esses tipos de lâmpada que eu coloquei aqui, ó, que são lâmpadas cerâmicas,
eles colocam que elas dão só o calor, elas emanam a temperatura mais quente, e elas são mais recomendadas para a criação tanto de aves quanto de répteis. Elas são difíceis de obter. Até porque essas lâmpadas hoje, esses incandescentes, elas ficaram mais efetivas. Então, falando nessa conotação de meio ambiente, elas são melhores, iluminam mais, emanam menos calor, mas para a criação de aves, elas não são boas. E algumas das vezes eu chegava, a pessoa deixava aquela lâmpada fluorescente para a ave lá, achando que estava ajudando ela. Na verdade, ela está só prejudicando a ave, porque a luz, ela incomoda, porque a ave tem que ter ciclos de descanso igual nós mesmos, igual qualquer animal. Então, imagina você dormir com uma luz acesa onde você está, é difícil, né? Se você tiver com frio e essa luz emanar calor, você até tolera. Agora, só a luz acesa ainda com frio não vai ser legal. Então, isso que é interessante, você colocar uma fonte de calor alternativa para as aves no começo da vida, elas equilibrarem a temperatura e continuarem com a salinidade correta. Ok? Galinheiro, pessoal. Galinheiro muito baixo, construído no solo, sem portas e janelas, irá proporcionar um ambiente quente, sem ventilação e sujo, devido à dificuldade de higienização. A ave, pessoal, é um animal que tem uma temperatura mais elevada do que nós e os demais mamíferos. Né? Então, se você pegar uma ave das mãos, você vai ver que ela é um animal quente, sempre bem. Agora, você imagina um monte de ave agrupada num local baixo e abafado. Ela desidrata muito rápido e a privação hídrica por períodos elevados aí diminui muito a sanidade dos animais. Então, e a ave, ela tem essa característica, as aves, né, tem essa característica de excretar o ácido úrico. Desculpa, me fugiu agora qual é a excreta das aves. Mas a excreta das aves libera muito nitrogênio. Então, se você chegar num local onde tem baixa ventilação, com excesso de excremento de aves, vocês vão ver que é difícil, irrita os olhos, irrita até a pele. Então, tem que ter a dissipação dos gases, à base de amônia, que sai das fezes das aves, para poder manter a sanidade, porque isso é um problemão. O esterco da ave, eles dizem que é um esterco muito forte, né, que queima até a cultura que você joga, porque ele emana muito nitrogênio, evapora muito nitrogênio. Então, isso também é prejudicial se esse acúmulo de gases estiver muito forte dentro do ambiente que eles estão. Além do que, um galinheiro mal dimensionado, muito baixo, muito apertado, além desse acúmulo de fezes, de contaminação, também é difícil de higienizar. Então, pense numa estrutura que comporte o número de aves e tenha essa facilidade, tanto de dissipação de gases, quanto de higienização. Poleiros, pessoal. Quando você tem um sistema de produção onde você está criando os animais de uma forma mista, poedeiras e aves de corte no mesmo ambiente, o poleiro, muitas das vezes, é interessante que se tenha para o descanso das aves. Um dos hábitos das aves é justamente se empoleirar longe do chão, aves que eu digo, os galináceos, né, que não voam, se empoleirar longe do chão justamente para se proteger dos animais. E quando você vai fazer esse sistema de produzir os poleiros, de confeccionar os poleiros, se atente num poleiro onde o animal consiga realmente se sentir seguro ali, que ele consiga, com as patas dele, agarrar toda a circunferência do poleiro, que ele não se escorregue, que não tenha quinas para machucar os dedos, que não seja muito grande, nem muito grosso, nem muito fino, e provê um controle, um conforto para o animal e que seja dimensionado, que tenha uma área, um número de poleiros adequados, aí, uma área adequada por ave, para ela não ficar muito adensada. Se vocês observarem locais que tem poucos poleiros, as aves se empoleiram nas árvores e muitas das vezes uma em cima da outra. Isso é um problema. Eu estou vendo aqui o pessoal falando aqui do galinheiro, já já vou falar da questão de estrutura de produção, viu, pessoal? Eu estou indo por partes aqui para ter um acompanhamento do raciocínio. Mas essa questão do poleiro é importante para manter esse conforto e a segurança das aves. Pensar sempre que aves bem manejadas, se sentindo seguras e no ambiente correto, elas estão sempre sadias, porque o nível de estresse está sempre baixo. E o estresse e a imunidade estão associados. Quanto menor o estresse, maior a imunidade das aves, de qualquer nível. O ninho, pessoal, ninho é um problema, né? Mas qual que é o ninho? Onde eu tenho que fazer esse ninho?
O ninho ali é uma observação mesmo do ambiente, onde você vai confeccioná-lo, onde você vai dispor. Como assim, Deus? Você já pararam para pensar que muitas das vezes você organiza ninho para galinha, para as galinhas ali, ninhos todos parecidos, todos iguais, com o mesmo tipo de cama, para elas fazerem ninho ali, num espaço mais ou menos parecido, mas eu acho que vocês observam, as galinhas, todas elas botam num ninho só, muitas das vezes uma está em cima da outra, dentro do mesmo ninho, e às vezes tem 3, 4 ninhos vazios. Por que isso ocorre? Porque a galinha, ela é um bicho esperto, né? A galinha, se ela vê que tem um ovo no ninho, ela vai lá e bota o ovo dela naquele ninho também, porque ela sabe assim, esse ovo está vazio, e naquele ali tem um ovo, então quer dizer que aquele ninho ali é mais seguro que os outros. Então, vou pôr o ninho lá também para poder perpetuar a espécie. Esse é um instinto da ave. Então, a outra pensa assim, a outra também pensa assim, todas elas pensam igual, então até uma está chocando em cima da outra, lá que todo mundo botou no mesmo ninho. O que é interessante que se faça, pessoal? Além de prover essa proporção de ninho por ave, pelo menos um ninho para cada 5 aves, que vocês façam aquela metodologia, né, aquele artifício do tal do indês. O indês é tipo um ovo falso, que você coloca no ninho, e você acaba mostrando para a ave que aquele outro ninho, mesmo aquele ovo sendo falso, aquele outro ninho é seguro, que ela pode botar lá, pode se sentir segura lá também, perpetuar a espécie dela lá também. Então, isso é uma prática artificial para você dividir as aves por ninho e não ter essa pressão das aves todas em ninho só e, consequentemente, levar parasitas externos para lá, dificultar o manejo, quebrar ovos, aquilo não é interessante. Então, o indês, esse ovo falso, esse ovo que mimetiza um ovo de verdade, é interessante que se faça para poder ter a divisão, a proporção correta de cada ave para cada ninho. Bebedouro, pessoal. Eu coloquei aqui essa imagem para vocês verem que o bebedouro, não importa qual material que ele é feito, o importante é a qualidade da água que está nele. Então, se você vai fazer um bebedouro com materiais alternativos, esse, por exemplo, é uma lata dentro de um prato, uma lata vertida dentro de um prato com orifício que ela, ao nivelar ali, ela dispõe a água para todas as áreas. Então, pode ser bebedouro de plástico, bebedouro desse contato cooperativa, bebedouro tipo bacia. O importante qual é? Que você faça a higienização frequente desses bebedouros e prover para as suas aves uma água limpa. Animais que se alimentam de ração farelada, você dispõe uma ração farelada, eles muitas das vezes sujam rapidamente o bebedouro. Então, você tem que se atentar a esse bebedouro diariamente, porque o excesso de matéria orgânica na água vai servir como substrato para a bactéria e vai acabar transmitindo algumas enfermidades para o seu rebanho, enfermidades bacterianas e enfermidades virais. Para tirar o choco de galinha, pessoal. A gente já ouviu falar que tinha que lavar a galinha para tirar o choco, dar um suco na galinha, colocar ela dentro d'água, porque não é interessante que a galinha fique chocando para ela continuar botando ovos. Então, se você não quer tirar a raça específica de uma galinha, ou se você quer transferir, às vezes, os ovos dessa galinha para uma outra galinha que já está chocando, para otimizar o processo, e essa galinha volta a chocar. Então, ou essa galinha gorou os ovos dela se perderam, porque choveu no ninho dela, perdeu o choco dos ovos, e ela fica com aquele negócio de querer chocar aqueles ovos naquele ninho. Então, a primeira coisa, você descarta os ovos, depois você deixa essa galinha presa, logicamente, pessoal, com água e comida, não precisa ter privação de alimento, porque ela tem a consciência, o instinto, que se ela ficou 3 dias sem voltar para o ninho dela, a viabilidade daqueles ovos já passaram. Então, ela abre um outro ciclo de postura e começa tudo novamente. Modelos de galinheiro, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês depois vários tipos de modelos de galinheiro alternativo. A Thaís também pode compartilhar, mas o interessante qual que é? O galinheiro, pessoal, ele tem uma estrutura básica, que é uma área coberta para poder proteger as aves do excesso de sol e do excesso de chuva e de umidade, lógico. E tenha uma estrutura, uma cama seca para esses animais habitarem e que, consequentemente, deem um conforto e segurança para essas aves. Se vocês observarem esse galinheiro no sistema alternativo, que está mais presente aí do norte de Minas para cima, essa cobertura de palha, de palmeira, né, de folhas, percebam que é uma estrutura básica, simples, porém muito efetiva.
Então, você não precisa fazer um galinheiro de alvenaria, com tijolo, com parede até sapatilha, não. O sistema de produção tem vários e vários modelos, mas o importante, o princípio básico qual que é? Que a ave se sinta segura e confortável lá dentro e que ela tenha acesso ao ambiente externo também para poder se alimentar e complementar a dieta dela, além de expressar todo o comportamento natural dela. Aqui depois tem umas partes descritivas que tem bastante coisa escrita, porque eu vou compartilhar com vocês a apresentação, mas está relacionado mais ao manejo inicial das aves, depois o manejo de crescimento. Eles diferem na questão do acompanhamento. No finalzinho da apresentação, eu vou puxar bastante na questão de registro e acompanhamento das atividades, uma questão monetária, econômica e financeira, lógico. Porque toda a ocupação, toda a produção que despende força laboral, que despende tempo do pecuarista e do produtor, no fim das contas, além da segurança alimentar dele, do alimento da família dele, ele quer ter um pouco de lucro, de receita, para poder se manter na atividade e, consequentemente, ter um lucro disso. Então, o manejo correto, como está escrito aqui, eu vou compartilhar com vocês. Mas o importante, o que é? Que cada categoria animal, seja na parte inicial de cria, na parte de recria intermediária, na parte de terminação de postura, tem manejos específicos e apropriados para serem feitos. O planejamento de produção, pessoal, então depende do que você quer. Eu quero ovos, a produção de ovos. Então você tem que procurar linhagens de aves específicas para ovos, porque as aves, elas diferem na sua aptidão de produção. Algumas aves têm a maior aptidão para a produção de carne, outras aves, outras raças têm a aptidão maior para a produção de ovos. Então, na hora de você planejar o seu sistema de produção, você tem que se atentar a isso. Além disso, o dimensionamento do número de aves, fazer uma pesquisa de mercado, se você está interessado nessa ocupação pecuária para comercialização especificamente, a sua estrutura e a capacidade dela, o tempo útil do lote de reposição do plantel. Então, você tem que ter uma garantia e um acompanhamento dos seus fornecedores de aves e o planejamento alimentar. O manejo sanitário. A primeira coisa que você tem que fazer é compreender qual que é o comportamento da ave, para você poder manejá-la de uma forma que ela tenha saúde. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que melhorar a vida do solo, das plantas e dos animais, para entender, para ter um sistema de produção que respeite o ambiente que você está. Volto a puxar aqui, principalmente nesses produtores que estão próximos ao parque estadual, nessas zonas de abastecimento. Então, o impacto ambiental da produção pecuária nessas áreas é muito delicado, tem que ser modulado de uma forma que atenda os preceitos lá do termo de ajustamento de conduta, onde eles estão, ter o sistema de produção. E tem que aumentar a resistência à tolerância das aves, escolhendo raças, cuidando da nutrição, porque uma má nutrição é muito prejudicial para a saúde das aves. Isso é um fato. Isso é mais do que implícito, né? Porque a nutrição, o comportamento das aves e a observação do manejo é muito importante. E o bem-estar animal. O bem-estar animal está associado à sanidade, ao sistema imunológico, à homeostasia dos animais. E a liberdade de expressão e comportamento natural. Todos os cuidados que tomamos para as nossas aves são não adoecer ou espalharem uma doença, recebem o nome de manejo sanitário. O manejo sanitário não é só o uso de vacinas, a prevenção através daqueles fitoterápicos, como eu disse. É você observar o comportamento natural das aves e prover isso da melhor forma possível, que elas não tenham uma oscilação na conformidade mesmo do sistema imune. Por quê? As aves bem manejadas, bem acompanhadas, nutricionalmente bem, elas se desenvolvem sem grandes problemas, consequentemente com o lucro produtor. Como manejo sanitário, as águas de beber devem estar limpas, tem a sugestão do cloro aqui. Se for emprestado equipamentos, não esqueça de limpar e desinfetar. Muitas das vezes a gente está no automático lá, fazendo várias e várias atividades dentro da nossa propriedade, da nossa produção, e esquece de se atentar a alguns detalhes. Evitar criar aves diferentes misturadas, como pato, galinha, peru, guiné, pombo e outros. Por que isso, Matheus? Muitas dessas aves, mesmo sendo, aí no caso de espécies diferentes, elas compartilham algumas enfermidades e alguns parasitas externos e internos. Então, só que a rusticidade de algumas espécies é maior do que de outras. Então, quando você coloca patos, galinhas, perus no mesmo
espaço, no mesmo ambiente de criação, eles começam a ter contaminação cruzada de algumas enfermidades. Isso não é interessante. E o controle, muitas das vezes, de algumas enfermidades para uma espécie e outra demanda períodos e ações diferentes. Então, quando uma espécie é mais suscetível a uma enfermidade, você tem que passar um tempo maior tratando dela. E isso não ocorre, por exemplo, em uva. Então, o importante de criar animais de espécies diferentes em ambientes separados é isso, para poder manejá-los e cuidar deles de uma forma separada, particular. Cuidado, pessoal. Vocês podem levar doenças para a criação. Então, evite estar em contato com outras criações. Se caso entrar em contato, fazer a desinfecção tanto das vestimentas quanto dos calçados, para não trazer doenças para dentro do rebanho. Algumas doenças virais das aves são de dificílimo controle, por isso que é importante que se tenha esse cuidado no sistema de criação. Ah, Matheus, mas não é bem assim. Olha, dentro desses anos de experiência que a gente tem aí, essa parte de extensão rural, com assentamentos e sistemas de criação parecidos de vários produtores próximos, tinha épocas do ano, pessoal, que era uma lástima, assim, que vinha uma enfermidade assim, devastava o plantel de todo mundo. Justamente é bem nessa época mesmo, final de maio, começo de junho, tinha um problema aqui na região do Rio Grande do Sul de mortalidade de aves adultas, do pessoal, que era problemático. Por quê? Áreas muito pequenas e muito próximas, uma densidade populacional muito grande, um trânsito de pessoas entre as propriedades muito grande, e, consequentemente, uma comercialização de animais vivos muito grande, acabava em desencadear um problema infeccioso, uma epidemia de determinada enfermidade de uma forma muito difícil. E, como eu disse lá no começo, muitas dessas enfermidades é controlada apenas com o uso de vacinas. Muita gente não vacina. Então, dava um prejuízo financeiro, social aqui muito grande. Então, se puder, crie galinhas com controle de espaço, para que elas não andem por toda parte. Plantas medicinais podem ser usadas na prevenção e combate de doenças, sem abandonar em conjunto de medidas do manejo sanitário sugerido. Como eu falei, coalho, babosa, bananeira, eucalipto, goiabeira, hortelã, limão. Isso tudo, pessoal, pode ser oferecido de uma forma de extrato aquoso, de chá, ou também in natura. Algumas dessas plantas, por exemplo, folhas de goiabeira, bananeira, a ave, ela mesma belisca, ela mesma, por ingestão normal, já come. Pitangueira também, que é uma ação importante no trato gastrointestinal. Vamos falar um pouquinho agora de desinfecção. Isso está muito associado à sanidade, tanto do rebanho como um todo, como o controle de infecções nas instalações. Aqui tem a famosa creolina da Pearson, aí todo mundo ouviu falar desse remédio antigo, milagroso, que serve para tudo. Né? Tem gente que até toma isso aqui, um pouquinho de leite na água, para curar algumas verminoses, né, bicheiras. Se vocês olharem lá a data de fabricação, começou a ser fabricada, né, a creolina está lá em janeiro de 1909, centenário já o produto. Eu posso falar que a creolina ela é excelente. Eu acho ela um artigo aí como desinfetante. A ação dela é desinfetante. Ela tem duas ações. Ela é desinfetante e ela cura bicheiras. Se você colocar ela pura em cima de uma bicheira que o animal ver, possa vir aqui. Ela é muito boa. O problema da creolina é que ela é caríssima. Se você for utilizá-la na proporção que precisa, ela fica muito cara. Ela tem uma ação desinfetante. Você tem que usar uma proporção muito alta. Eu vou passar aqui para vocês. O pulo do gato da creolina, ela é um desinfetante ali, um agente químico, e ela ludibria a gente, ela engana a gente. Uma tampinha que você coloca, uma tampinha de Coca-Cola, de garrafa PET, que você coloca num balde de água, ela já deixa a água branca e com aquele cheiro característico, aquele cheiro forte de creolina, de cresol. Você acha que aquela água lá é o suficiente para limpar um barracão, para limpar tudo, porque aquele cheiro, aquela cor. E não é bem assim, pessoal. A proporção da creolina, para ser efetiva como desinfetante, é uma proporção alta, muito alta. Eu vou até passar para vocês aqui. Ó. Essa aqui é a proporção da creolina para ser realmente efetiva. Ó. Então, lá na creolina, tem no rótulo dela, lá na bula dela, atrás da latinha, ela está falando, ó, sugestão de diluição. Tem que ser de 2 a 4%, porque é uma diluição alta, pessoal.
Então, para você ter uma solução efetiva de creolina a 4%, por exemplo, você vai ter que colocar 100 ml da creolina em 2,5 litros d'água. Essa seria a diluição máxima da creolina. E a diluição mínima seria 50 ml em 2,5 litros de água. Então, você está com um problema infeccioso grave no seu rebanho. Você precisa fazer desinfecção das instalações. A creolina é bom para as instalações porque, para as outras coisas, ela tem um cheiro muito forte, para bebedouro, comedor, não é interessante que se faça. Mas para instalações em geral, que seria pisos e outras estruturas, ela é interessante. Só que a diluição é alta. Se você for fazer uma diluição intermediária, que seria aí de 100 ml para 5 litros, o litro da creolina, 1 litro de creolina hoje, pessoal, custa R$50. Pela internet, né? Se você comprar na hora de pecuária, ainda é mais caro. Então, você imagina você gastar R$10 de creolina para fazer 5 litros de desinfetante. É muito dinheiro. Então, assim, para ela ser efetiva, a diluição teria que ser essa, né? Tá? Mas aí tem outras substâncias, né, pessoal? Tem o CB30, que é um detergente biológico da Ofino, que é bom, e a nossa boa e velha água sanitária, que é a mais baratinha de todas. Tá? Mas a diluição do CB30, para instalações, que desinfecção em geral, a diluição dele é de 10 ml para 2 litros d'água. Pulverização das águas no galpão, semanalmente usando um atomizador. Atomizador é pulverizador, seja postal, pode ser aqueles de bombinha. Mas aqui, 10 ml em 2 litros d'água. Pô, Matheus, mas o CB30 também não é barato. Ele custa caro, ele vai custar o dobro da creolina. Só que assim, ele rende 4 vezes mais. Então, no fim das contas, ele acaba ficando bem mais barato que a creolina. Só que aí tem a nossa boa e velha água sanitária. De acordo aqui com a OMS, uma concentração a 0,1% seria o suficiente como desinfetante. Aí você vai lá, pessoal, 1 litro d'água, você vai usar 50 ml de água sanitária, um copinho de café. Essa é uma solução que já está... Bom, nessa proporção, né, se você for colocar uma bomba postal, que seriam 20 litros, você ia multiplicar isso por 20. Então, 20 vezes 50 dá 1.000. Então, você vai colocar 1 litro de água sanitária em 20 litros d'água. Então, você ia gastar aí um pouquinho de R$1 para fazer 20 litros de solução. Ia ficar bem mais em conta. Nossa amiga bomba postal, que participa aí de muitas das ações de desinfecção. Quando se diz desinfecção de instalações, pessoal, esse aqui é o melhor amigo do produtor rural. Essa aqui otimiza o processo. Quando você tem um manejo orgânico de aves, pessoal, o que você tem que atentar? É a alimentação orgânica. Se você criar aves de maneira semi-intensiva, presas em cercados, a rotação diária é a melhor maneira de evitar a exposição das aves às suas fezes, se deixando o sol e a natureza para a desinfecção. Ou seja, você rotacionar o piquete, você rotacionar as aves. Isso ajuda muito na limpeza e desinfecção das instalações, porque o sol, eu não sei como é que é o caso específico dos produtores aí da zona da mata, aí na Baixada Santista, no Vale do Ribeiro, mas o sol, ele ajuda muito, porque ele diminui a umidade, ele seca as fezes, ele desinfeta através dos raios mesmo ultravioleta, ultravermelho, que o sol tem a radiação ultravioleta ultravermelha, e eles vão lá e matam muitos dos micro-organismos. Só que o sol também só atua de uma forma correta se tiver realmente a baixa da umidade. Então, tem que estar com uma umidade bem baixa, e uma boa luminosidade, uma boa incidência do sol para ele fazer o efeito esperado. Você pode incluir lá na pastagem, os animais entram em contato, onde eles pastejam. Plantas medicinais, como eu disse, plantar um hortelã, goiabeira, barandeira, para eles fermentarem. E os alimentos orgânicos são mais ricos em vitaminas e minerais que os insumos químicos. O pessoal aí da sustentabilidade pode aprovar isso melhor até do que eu. A melhor nutrição é também uma forma de combater a poluição ambiental. Da vacinação, pessoal, eu vou compartilhar com vocês depois um calendário, mas em suma, as vacinas é um manejo de vacina comum mesmo. Você vai comprar a vacina, você vai deixar ela armazenada lá na sua geladeira. O frasco de vacina para aves é bem pequenininho, um frasco minúsculo, bem pequenininho, porque o volume de vacina que vai nas aves é pequeno. Então, você pode colocar ele dentro de um potinho de margarina, por exemplo, deixar lá na gaveta do meio da geladeira, lá no fundo.
e depois fazer o processo de vacinação dos animais. Seu prazo aqui está apertado, então vou dar uma chamada aqui. Vermifugação, pessoal, também tem algumas recomendações fitoterápicas para controle de verminose nas aves. As aves, elas têm muitas verminoses. Folha de ninho, não São Caetano, são boas alternativas para o controle de verminoses. E alguns vermes, pessoal, têm uma dificuldade maior de controle, que são os vermes da classe Heterax, aqui, ó, que eles fazem um ciclo de minhocas. Então, muitas das vezes tem que controlar também a infestação de minhocas, dentro, principalmente debaixo da cama das aves, para poder controlar essa verminose. O manejo dessas doenças infecciosas, muitas das vezes, são através das vacinas. No caso da boba aviária, aquela doença que dá os caroços na cabeça. Newcastle é uma doença fatal, que é aquela que dá um sistema neurológico nas aves, que cai a cabeça, vamos dizer assim. O sistema neurológico dá uma incoordenação, onde ela não consegue mais se alimentar, e a galinha e a ave morrem de inanição, não é por conta do vírus, mas pelo fato dela não conseguir mais se alimentar, por conta desse quadro nervoso que ela desenvolve. Então, você pode oferecer para ela alimentos que deem uma levantada nela, que é o caso de grão de trigo, arroz, milho, vitamina A e levedura de cerveja, que são bastante proteicos e energéticos para a ave se restabelecer e lutar contra esse vírus, uma vez que ela foi apresentada aí. Doença de Gumboro, a galinha fica arriada, fica emperreada, ela fica fraca através dessa diarreia que dá. A bronquite infecciosa é uma doença respiratória, você pode aumentar a temperatura do aviário em 3 e 4 graus para baixar a mortalidade, porque essa doença aqui, ela dá praticamente aí um frio nas aves. Ela dá uma febre que você tem que aumentar ainda mais a temperatura para controlar isso. Há algumas doenças como vermes, você pode usar os fitoterápicos, como eu falei, já passei a receitinha. No caso de uma infestação muito forte de vermes, que você vê a presença deles nas fezes, é interessante que se faça o controle mesmo com agente químico. Isso tem bastante casos agropecuários. O mais conhecido aí é aquele sachêzinho Total Proverme para controle de vermes animais. Você coloca na ração seca, na diluição conforme prescrita lá no sachê, e controla bem os vermes. Se caso tenha uma infecção, uma infestação muito alta. E tem doenças também relacionadas a doenças fisiológicas. São galinha comendo ovo, isso acontece muito, diminuindo a produção quando presa, praticando canibalismo. Isso aí, pessoal, é galinha nutricionalmente inadequada, recebendo uma nutrição errada, ou galinha muito estressada, seja por temperatura, por instalações não apropriadas, tem algumas galinhas que têm uma raça que são tidas como galinhas de briga, então uma raça muito reativa, e essas galinhas aí, elas brigam mesmo, elas ficam estressadas. Outros são por conta de estresse, por conta de estrutura e temperatura. Então é importante se atentar a esses detalhes, vendo se as aves estão bem, se estão tranquilas, se estão vivendo bem, se alimentando bem, se estão esboçando o comportamento delas da forma correta. E aqui ocorre mesmo quando o produtor rural ele faz o manejo aí do galinhas criadas no sistema extensivo, sem serem cercadas, ele faz um plantio de algum tipo de verdura ou de cultura que as galinhas atacam, eles fecham a galinha no lugar só de um dia para o outro, isso dá muito problema de estresse. Aqui eu começo a dividir, pessoal, o manejo alimentar. Então, para as aves de postura e para as aves de corte. Então, você tem que fazer o planejamento de quantas aves você tem, quanto você vai gastar, vou precisar comprar insumo para criar essas aves, tá? Aqui tem uma estimativa. Você tem que atentar à categoria animal, de como você vai fornecer, que tipo de ração você vai fornecer para os animais. E quando eu falo ração, é aquele conteúdo farelado. Você vai complementar a dieta do animal com verde, com a pastagem, com o piquete que ela tem acesso, ou com frutas, ou com outros vegetais que você ofereça para ela, mas a base, que seria a ração farelada, ou a ração industrial comprada, ou a ração feita na propriedade, eu também vou passar algumas receitinhas, obedecem proporções diferentes de acordo com a categoria, de acordo com a idade e o lote do animal. Então, para galinha de corte, pode ver que a proteína ela varia, diminuindo e aumentando a energia da vida. A proporção de cálcio e fósforo é a mesma no caso de corte, praticamente. Já nas aves de postura, isso muda um pouquinho. Para começar, a proteína é um pouco menor do que os aves de corte.
cálcio e fósforo até na parte de recria e até ela estar em produção de ovos é o mesmo, só que a hora que ela entra em produção de ovos, pessoal, tem que se dar uma fonte um pouco mais robusta de cálcio. Por quê? Dessa assim, por conta da casca do ovo mesmo. O cálcio, o carbonato de cálcio presente na casca do ovo, ele é metabolizado pela água. Isso sai do corpo da água para se tornar cálcio. Isso dá uma queda de cálcio muito aguda na água, então você tem que restabelecer, tem que prover para a água essa fonte de cálcio alternativa. E se trata mesmo de farinha de concha, farinha de ossos na ração, para poder complementar o cálcio e ela continuar com a postura adequada. O pessoal está perguntando de galinha angola. Vou falar um pouquinho delas também. Não está na apresentação, mas eu falo na hora do manejo. Para o bem-estar das aves, pessoal. Então, esse aqui é um exemplo. Umas galinhas de linhagem colonial, um piquete verdinho bem manejado. Essas aves aqui já estão nesse período de 25, 30 dias, então estão sendo apresentadas, um lote novo sendo apresentado aí para o piquete recentemente. Então, pode ver que o piquete ainda está verdinho, tem bastante folhas tenras. O importante é que se faça a adaptação da nutrição que estava ocorrendo lá dentro, essa nutrição aqui de fora, para preparar o trato da ave. Então, vamos um pouquinho agora para a questão de manejo. Primeira coisa, observar o comportamento natural diário das aves. Então, aqui na imagem, você vê uma ave espirrando aqui, uma ave com a cabeça baixa, uma com as perninhas tortas, uma ave se coçando, uma ave tendo aqui uma verminose. Então, você tem que ver como que está o seu rebanho para você tomar as decisões de controle de algumas enfermidades ou infecções que possam estar acontecendo. Para você fazer as ações de uma forma correta. Tá? Então, tudo isso, pessoal, toda a parte pecuária, seja ela de grandes animais, pequenos animais, animais de quintal, depende muito do olho do dono. É o olho do dono que aumenta a produção. Brigas ocorrem frequentemente quando aves estão presas o dia inteiro. Isso é verdade. Aves fechadas, numa temperatura muito elevada, numa umidade muito elevada. A umidade elevada, pessoal, associada à temperatura, também prejudica muito a troca de temperatura da ave com o ambiente. Isso deixa ela estressada, ela fica ofegante. A ave, naturalmente, já é um animal que tem a temperatura corporal elevada. Então, se não tiver uma temperatura, uma umidade correta, elas ficam mesmo estressadas. Quem já visitou uma linha de produção de aves industrial, vê lá que fica um ventilador ligado direto para poder manter a temperatura e a umidade correta dentro das instalações. A alimentação suplementar e água são essenciais para melhorar a produção. Gente, a água é um nutriente. E sendo um nutriente, ela tem um fator limitante. Se você não prover a água para os animais, eles param de comer, param de se desenvolver. Então, você tem que ter proporção de água e de alimento correto para a ave ter todo esse movimento esperado. Se vocês olharem aqui, a moça está com um escovão aqui, porque ela limpou esse coxo antes de oferecer o alimento novo. Ela teve esse cuidado. Tá? Diversidade de alimentos. Tem vários tipos de fontes de alimento para as aves. Os alimentos tidos como energéticos, né, são a base de grãos, cereais, alguns tubérculos ou alimentos que têm bastante amido. A fonte de proteína associada às leguminosas, a produtos de origem animal, a insetos, que no caso tem alguns vermes minhoquinhos aqui. Fonte de minerais associados a núcleos minerais, farinha de concha, farinha de ossos, farinha de restos de animais. Você pode oferecer em pequenas proporções, pessoal, farinha de carne e ossos para os animais. Na região de Ribeirão Preto tinha muito aqui a tal da farinheta, né, que era um subproduto no frigorífico que os pessoal aí, os assentados, compravam bastante para oferecer para as aves. É um alimento com a proteína muito alta, mas ele tem que ser oferecido com a proporção correta, porque senão dá problema de nutrição, de reprodução dos animais. Olha aqui, o Alberto aqui fez uma colocação interessante que eu não conhecia. Quero conversar com ele mais sobre isso. Fonte de vitaminas são as verduras e frutas. Atentar às verduras que têm uma coloração mais verde escura, então, no caso, a couve, o espinafre, a própria almeirão, tem pouco menos umidade, tem menos umidade e mais nutrientes. E as frutas em geral, a abóbora, a fruta, então frutas mais maçudas também. E a ave, que não pode esquecer.
Saber diferenciar o que é uma ave saudável de uma ave doente. Isso é muito, muito importante. Porque aí você começa a ver o que está acontecendo realmente no seu rebanho. E um dado muito interessante, pessoal, se você for fazer a prática de manejo dos animais na parte de vacinação, vacina não é remédio. A vacina depende muito mais do animal do que outra coisa. Então, a vacina tem que entrar no corpo do animal, o animal tem que metabolizar, tem que ser apresentado o antígeno para esse animal, o animal tem que responder com o corpo dele sobre aquele antígeno para poder se preparar para uma possível infecção. Ou seja, ele tem que responder à vacina. Então, uma ave doente, a capacidade de resposta dela é muito mais baixa, porque ela já está debilitada. Então, não se faz a prática de vacinação em animais doentes. E o manejo ruim, pessoal, da doença. Aí, um galinheiro mal manejado, deficiências metabólicas dessas aves aí, com problemas de pernas tortas e mau desenvolvimento, aves com coriza, aves com diarreia, aves com ectoparasitas, aves mortas. Então, ó, manejo ruim, imunidade baixa, excesso de desafio ambiental, que inclui ectoparasitas e bactérias e outras enfermidades. Isso só é a receita para dar problema. E as doenças infecciosas, que são passíveis de vacinação, tem que se ter um cuidado especial com elas para poder controlar isso no rebanho. Tá? É um esquema de prevenção para que elas não ocorram. Uma vez que elas aparecem no rebanho, nas sistemas especiais, é difícil controle. Doenças como rubor, infecção respiratória, diarreia, parasitas internos, se controla com aqueles tratamentos alternativos como o Eustei, através dos fitoterápicos. O controle, já a prevenção, aliás, já o controle, muitas das vezes tem que ser feito através da agente químico, de alguns medicamentos comprados mesmo em loja particular. Posso citar aqui para vocês, já que os mais comuns para controle de aves são os medicamentos que são diluídos na água, oferecidos na água de bebida dos animais. E esses alimentos, e esses medicamentos são, basicamente, hoje, até a remicina RA antigênio das OEDs, aí, que ela atua bem para as doenças relacionadas a doenças respiratórias, até mesmo algumas diarreias. O trisufim, que é da Porfino, ele atua bem para a diarreia. E o Tylenol, que é a tirosina, que é um medicamento em pó mais caro, que ele atua nas doenças respiratórias. E diarreia também, mas mais para respiratória. Eles têm um efeito químico bom, só que eles são usados em última instância mesmo. Um manejo bom, com a prevenção com fitoterápicos é o suficiente para que não se tenha que usar essas medicações. Parasita externo, pessoal, ó, o piolinho da galinha é esse bichinho aí. Essa é a sarna. A sarna, ela aparece principalmente nas patas das galinhas, começa a arrepiar aquelas escamas das patas, chegando num quadro bem severo. O controle do piolinho, pessoal, é com o chamuscador, a vassoura de fogo é eficiente para fazer isso. O controle dele, o enxofre na ração ajuda que eles não subam nas asas. O controle ambiental é com o uso da vassoura de fogo, cuidado para não pegar fogo, lógico que tem que ser uma instalação que está ali. E o outro ponto do piolinho é o uso mesmo de alguns agentes químicos, a base de triclorfon, por exemplo, Negubon, na regulação correta do sachê. Você pode pulverizar o ambiente e controlar a infecção desse piolinho. Para a sarna das galinhas aqui, ó, faço uso de óleo vegetal nas escamas das patas e depois o uso também de acaricida. O bolfo, aquele talco para controle de átomo é bom e o Negubon também. Doença nutricional, pessoal, desbalanceio nutricional dos animais causa as doenças metabólicas que dão a falta de internamento, doenças internas tortas. Então, o bom manejo, como é que faz, pessoal? O bom manejo das aves saudáveis. Ó. Galinheiro simples, porém bem manejado, comidinha certa. A moça está vacinando a ave aqui no olho, ó, com água limpinha. E o animal que está doente está separado lá atrás. Está bem lá, recebendo a atenção dela, mas não está junto com o outro, por quê? Para não transmitir a doença constante que retorna. Não se vacina animais doentes. Faça um calendário com acompanhamento tanto das vacinas quanto do manejo de controle de ectoparasitas dos animais. Registra-se tudo para poder se ter na ponta do lápis como está sendo a minha produção, está sendo esse acompanhamento, para ver se eu estou tendo realmente lucro, estou tendo o desempenho almejado. E no fim das contas, pessoal, a água provê para a gente esterco para as culturas,
comércio de aves vivas já gera receita, os ovos, como segurança alimentar e comércio, e a proteína em si, a carne da ave. Aqui uma sugestãozinha de anotações, né? E o comércio. Dentro dessa pequena produção de aves, pessoal, o comércio está ligado informalmente nesse primeiro momento. Ninguém vai levar as aves de quintal para um protetor, um espaço estadual, para que seja comercializado. Hoje, a vigilância sanitária permite, na medida do possível, o comércio de aves desde que esteja em algum tipo de padrão. Frango colonial, frango caipira, nessas feiras de produtos agroecológicos ou feiras de produtos da agricultura familiar, tem uma certa tolerância de comercialização. O importante, qual é? É que se faça o procedimento correto de abate das aves, da embalagem das aves, da carcaça das aves, dos ovos, que seja acondicionado na temperatura correta e que tenha um ponto de venda sazonal. Você não pode colocar os dentro de uma caixa e sair de carro oferecendo dentro da cidade. São esses pontos onde a vigilância sanitária concede a comercialização informal dessas aves. Tem que se atentar a isso. Aqui tem o esquema de vacinação, que vai ficar na apresentação para vocês, das doenças. Orientações para a criação da ave de postura. E, por hoje é só, esses comentários sobre as aves, a criação agroecológica de aves, um sistema sustentável e alternativo. Tá? Agora eu posso aqui ler algumas das questões, para a gente levantar. Algumas questões aqui. Vamos começar pela Rosa Ramos, na questão de criar as galinhas em cativeiro. A palavra cativeiro, gente, posso, pelo meu entendimento, dizer que seria um sistema intensivo, inteiramente criados em espaço de confinamento, onde toda alimentação é vista de uma forma externa. Olha, Rosa, não tem tanto problema desde que esse cativeiro em si, ele tem uma área onde os animais consigam ter acesso ao sol, onde você ofereça alimentos diversificados, onde eles consigam ter a nutrição adequada e que tenha os níveis de estresse esperados, ou seja, o nível de estresse normal dentro da produção. Então, isso depende muito do número de animais e do tipo de instalações que você tem. Então, quando você diz cativeiro, eu entendo que seja um sistema mais intensivo. Então, isso pode ser direcionado de acordo com o número de aves pelo tamanho mesmo da área que você dispõe para criá-las. A Thais aqui até complementou aqui na questão de boa noite, Rosa, cativeiro você diz presas em galinheiro. O meu entendimento também é esse. Então, isso tem que ser dimensionado certinho ali, porque as aves têm esse comportamento normal e você se atente ao que você oferece para essas aves terem a nutrição adequada. Sem contar a questão mesmo do acesso à área de exercício, nem que for pequeno, tem que ter uma área de exercício, que elas também entram em contato com o sol, que é muito importante para a vitamina. Tá? Aqui o Alberto comentou sobre a linhagem do caipirão da Exalc. Eu, Alberto, particularmente não tenho desconhecimento sobre essas linhagens. Tá? Mas é interessante saber que tem esse benefício que até a quarta geração do originamento. Sidney. O pessoal do Bahia. O João Pedro aí, João Pedro é meu parceiro. A gente conversa bastante aí, João. Beleza. O Emerson aí, Emerson, eu vou compartilhar o material com vocês, vai estar disponível. Questões. A Rosa falou de como oferecer a vacina para as aves. Pessoal, eu vou disponibilizar o material das vacinas, mas aqui tem um esqueminha de oferecimento da vacina para as aves. Tem aqui o tipo da vacina, como faz para poder fazer a
inoculação, injeção da vacina nas aves, oferecimento. Beleza? Isso aqui tudo vai ser compartilhado, já vou passar para o Thaís, tá? Mas eu agradeço aí a participação de vocês. Ah, da galinha da Angola, desculpa. A galinha de Angola, pessoal, ela tem um comportamento muito, muito diferente da galinha, dessa galinha normal, seja de postura ou de corte, né? Primeira coisa, a galinha de Angola, ela tem as características de voar. Então, ter-se criação intensiva ou semi-intensiva de galinha de Angola é praticamente impossível. É do comportamento inato dela voar. A galinha de Angola tem um outro porém, a questão do mercado consumidor. Muito, muito difícil alguém que eu conheço, assim, em termos de proporção, que já tenha comido a carne de uma galinha de Angola. Porque ela é uma ave que, pelo fato de ela voar e dela se movimentar muito, ela tem esse hábito de andar muito, é uma ave que não tem muita carne. A linhagem dela não é de carne e ela também não produz muitos ovos. A particularidade, a peculiaridade da galinha de Angola é justamente a questão do ninho dela. Ela faz um ninho subterrâneo, ela bota muitos, muitos ovos, e esses ovos, às vezes, não têm toda a viabilidade, porque ela põe muitos ovos um em cima do outro e não eclodem todos os ovos e, consequentemente, não tem todos os ovos férteis. A galinha de Angola, ela é difícil a criação intensiva dela por isso. Mas na questão de alimentação é muito, muito próxima da galinha normal. Só o hábito mesmo de comportamento natural delas que é diferente. Então, elas são tidas como aves de ornamentais. Aves ornamentais. Um ponto positivo da galinha de Angola é que ela se alimenta muito de artrópodes, de insetos e aracnídeos. Então, ela é uma galinha que protege o ambiente no entorno da casa contra alguns insetos aracnídeos prejudiciais, peçonhentos, vamos dizer assim. Então, escorpiões, aranhas, pequenas cobras, elas se alimentam, elas comem esses animais. Tá? E elas sinalizam também como tem uma cobra venenosa por perto. Elas esconjuram, né? Elas dão aquele cocoricó delas específico quando tem algum problema. Quem conhece galinha de Angola sabe. Mas o manejo delas nutricional é muito parecido com a galinha normal, a ave de corte e postura, a ave de corte e postura. Só a característica comportamental que é difícil de manejar. Elas demandam mais espaço, então para você ter um sistema de galinha de Angola tem que ser semi-intensivo, tem que ter um espaço grande e cercado por cima para elas não voarem. Ok? Bom, pessoal, eu comecei às 7h30, já está próximo das 9h. Eu acho que o que eu tinha que compartilhar com vocês sobre o sistema ecológico de galinhas era isso. Eu agradeço aí o acompanhamento de todos aí, o compartilhamento de todos aí dessa live aí. Espero ter alcançado o conteúdo técnico aí que vocês queriam e fico à disposição aí através da Thaís, no que for preciso, para compartilhar esse material e cada vez mais ajudar vocês nessa parte de criação. Tá certo? Um abração para todo mundo. Um excelente finalzinho de feriado e tudo de bom.